Olá, é bom estarmos aqui mais uma vez. Eu andei um tempo afastado, sem fazer alguns vídeos devido a algumas situações que passei momentos difíceis, passei por um tempo onde minha saúde ficou muito abalada, mas graças a Deus estou aqui de volta, estou vivo, estou caminhando e vivendo um dia a dia, a cada dia. Mas eu hoje pela manhã, na verdade eu tenho o hábito de todas as manhãs ter um momento que eu chamo de um devocional com Deus. Todas as manhãs. Eu tenho meu momento de oração, tenho meu momento de leitura da palavra de Deus. E hoje, de uma forma muito diferente, eu acordei um pouco inquieto. Sim, pensando algumas coisas, desejoso de algumas coisas a alcançar, fazer. E de repente eu abri a palavra de Deus, meus olhos bateram num texto que fica em Lucas no capítulo 12 e no verso 29 em diante, que fala a respeito daquilo que Mateus fala, né, sobre a ansiedade. Mas eu vi de uma forma muito diferente, de uma forma muito delicada da parte de Deus, uma forma muito especial. Foi quando Jesus, no mesmo texto, mas a interpretação que Lucas teve, ou melhor, o olhar que Lucas teve, que dá a essa interpretação um pouco diferente do texto em Mateus, me chamou a atenção da forma que ele fez a colocação sobre essas inquietações que passamos. E ele diz assim, no verso 29, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Eu parei para pensar um pouquinho nesse pequeno verso. Uma das coisas é que muitas vezes, nós indagamos em nossas orações, nós questionamos porque há demora de algumas orações ou algumas situações que, na verdade, não sabemos do dia a dia. E ele continua o texto dizendo assim: porque os gentios do mundo inteiro é que procuram essas coisas. Os gentios, na verdade, ele quis dizer aqueles que, na contextualização dos dias de hoje, nós podemos dizer aqueles que não creem, aqueles que não têm a mesma fé que nós temos. E as pessoas, no modo geral, elas buscam essas coisas, correm atrás das coisas, que eu não vejo nada de errado, mas a preocupação, a ansiedade e, na verdade, o desgaste que essas coisas nos trazem, principalmente quando nós não vemos o resultado que gostaríamos de ver. Aí entra uma coisa chamada frustração. E aí a gente vai, levanta, corre. Aí eu vi um outro texto, assim, ainda falando, né, em outro versículo, ele diz: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas serão acrescentadas. Olha que eu já caminho há muitos anos na fé, desde garoto, desde rapaz. E eu fiz a minha pergunta: Senhor, o que é de fato o reino? O que é o reino? Esta mesma pergunta fizeram a Jesus. E aí Jesus disse: olha, o reino de Deus não vem em visível aparência. Quando ele falou assim, está dentro em vós, na verdade, no texto original fala, está no vosso meio. E às vezes a gente não enxerga isso. Às vezes nós não conseguimos enxergar esse reino. E eu vejo ainda mais, continuando a leitura, ele diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em vos dar o reino. Eu falei: meu Deus, que presente nós temos da parte de Deus, esse reino. E muitas vezes o dia a dia, o cotidiano, os problemas nos fazem esquecer que
temos por presente da parte de Deus um reino que Paulo diz que não é comida, não é bebida. E nós, muitos de nós, crê nisso, pensa assim, quando passamos por algumas coisas que neste mundo nós recebemos pelo esforço que alcançamos, nós dizemos assim, Deus tem sido bom. E realmente tem sido. Deus nos abençoa. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida. E Jesus disse, olha, não fiqueis a indagar o que vocês vão comer ou beber. E eu fico pensando assim, o reino de Deus. Às vezes nós passamos situações muito difíceis. Recentemente, eu estive num CTI por 11 dias. Não queria passar por aquilo, mas passei. O médico chegou a avisar a minha família que eu não tinha chance de sair dali. Fiquei 11 dias acordado. Não conseguia pregar os olhos naquele CTI. Uma tensão, um estresse, uma ansiedade, um esgotamento profundo. E eu comecei a pensar assim, e teve um momento que eu pensei assim, eu falei, Deus, mesmo passando por esse momento tão difícil, eu te conheci um dia e nunca vou te deixar. E olha que os momentos foram muito difíceis. Eu posso dizer que realmente eu estive no vale da sombra da morte. O salmista, Davi, disse no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você sabe? Eu temi. Eu temi. E quando eu estava ali temendo, eu disse, Deus, não me deixe aqui. Deus, não me deixe passar ainda mais. Mas sabendo, se fosse da vontade dele que chegasse aquela hora, chegou. Mas ainda bem que não passou. E depois disso, de restaurado, de bem hoje, eu me pergunto, para que vivo? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para todos nós. E muitas vezes desgastamos a nossa vida com essa ansiedade, desgastamos a nossa vida com esses medos que nos atingem e sofremos angústias de morte. E eu vejo que, quando ele diz assim, o Pai se agradou em dar para vocês o seu reino. Um reino de paz, justiça, de alegria no Espírito Santo. E eu disse assim, eu falei, continuei a ler, e ele disse assim, vendei vossos bens, dai aos pobres. E ele disse mais uma coisa que me chamou muito a atenção. Fazei para vocês bolsas que não desgastam. Como isso? Qualquer coisa, até uma Bíblia antiga desgasta. Nós, seres humanos, vamos envelhecendo, vamos enrugando, vamos ficando de barba branca, cabelo branco, vão caindo os cabelos. Mas ali estava algo que Jesus quis dizer. E que ele considera isso no final do texto. Ele diz assim, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. As bolsas que Jesus estava falando, essa bolsa que não deve desgastar, é justamente aonde o inimigo não consegue tocar. Há um tesouro que Deus nos dá que fica guardado num lugar secreto que o inimigo não mais consegue atingir. Ainda que ele venha matar, roubar e destruir, ele não pode alcançar esse lugar, que é um lugar onde o Senhor Jesus escolheu para habitar. É dentro do nosso coração. Por isso aqui, eu deixo aqui para você algo que hoje pela manhã, na minha reflexão de vida, para viver o dia de hoje, eu pensei nisso. Ou seja, não andeis a indagar. Não questione. Ele diz mais. Ele diz assim, não se entreguem às inquietações.
Quantos de nós já nos entregamos às inquietações, nos rendemos a ela e nos tornamos refém dela? Por isso, querido, eu quero aqui deixar para você essa reflexão que eu recebi da parte de Deus, para viver o dia de hoje, como ele disse, a cada dia Deus traz os seus cuidados. Então, que Deus possa fortalecer você como me fortaleceu. Que Deus possa dizer para você a cada dia que este é o dia que Ele fez. Nos alegremos e nos regozijemos nele. Tá? Um grande abraço, Deus te abençoe, e foi muito bom estar aqui com você, falando das coisas do reino de Deus. Um abraço, querido. Até uma próxima oportunidade.